Bom, escolha das provas. Nós estivemos, por um tempo, lendo o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Hoje vamos começar na pergunta 258, o estudo sobre a escolha das provas. Fechem o livro um pouquinho. Pode fechar. Fecha o livro, Juliano. Não é terminar de ler para depois fechar o livro. Fecha já, Juliano. Quando tratamos do negócio de escolher prova, e é por isso que eu quis que vocês fechassem o livro, para que nós meditássemos antes de termos alguma coisa a nos influenciar, como é o caso da resposta, né? O ser humano costuma passar por problemas durante a sua vida. Mais cedo ou mais tarde, todos enfrentarão obstáculos. Todos passarão por dificuldades, enfermidades, desemprego, frustrações, decepções. E então eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já passaram por isso, ou se vocês conhecem alguém que já passou por isso e disse assim: puxa vida, esse negócio está muito pesado para mim. Levanta a mão quem já pensou assim ou já conhece alguém com quem você conversou alguma vez que disse isso. E isto é uma coisa que naturalmente a gente encontra, a gente enfrenta, porque a dificuldade que nos está chegando é de uma natureza para a qual ou nós ou a pessoa não se crê preparado para enfrentar, não é mesmo? Algumas pessoas dizem inclusive, desse jeito era melhor morrer. Não é? Eu não sei o que eu fiz, eu devo ter cuspido na cruz. Outros mais poéticos, né? Usam certas expressões assim. Deus está com raiva de mim. O que ele está fazendo? Deus não existe. Se existisse, não ia me deixar passar por isso. Não é? Bem, quando nós começamos a entender o mecanismo do universo, as leis espirituais que vão dando sentido à nossa jornada, ao nosso existir, essas realidades começam a mudar de aparência. Nós continuamos muitas vezes a ter os mesmos problemas. Mas duas coisas começam a ocorrer. Primeiro, que você descobre qual é a causa do problema. E segundo, que você percebe que reclamar do problema não será solucioná-lo. Que achar que o outro tem culpa não significa que você vai resolvê-lo, ou que ele vai diminuir. Que falar da enfermidade não vai trazer a saúde. Porque senão, não haveria povo mais saudável do que o nosso. Porque o que todo mundo gosta de falar de problema, de saúde, de dor, disso, daquilo, né? É uma das características do povo latino. Então, essa descoberta, ela é muito interessante. Algumas pessoas, inclusive, até se recusam a admitir a doutrina espírita como uma doutrina que seja passível de observação, de estudo, porque elas não admitem que possa ser diferente do que elas pensam. A maneira pela qual o universo se organiza. Elas não admitem. Um dos exemplos é muito comum. Você vê uma senhora indisposta com um filho ou com uma filha. E ela sofre, e o filho não gosta dela, a filha não gosta dela, e ficam se batendo.
Mas ela, na condição de mais idosa, acha que ela tem razão, que os filhos têm que obedecê-la. Que os filhos são ingratos, que os filhos são rebeldes, que os filhos são estorvo no seu caminho. E aí entra em desespero, entra em aflição, vai procurar ajuda, e aí encontra alguém que diga: olha, a senhora tem que entender que todos nós passamos por problemas, mas que se esses filhos estão na sua casa, estão com a senhora, é porque a senhora tem alguma coisa a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu criei com a melhor comida que eu pude dar, eu fiz a melhor coisa que eu pude fazer para eles, eu trabalhei feito uma camela, e eles são assim porque eles são ruins. Não devem ser meus filhos. Deus errou. Não, Deus não pode errar. Alguma coisa a senhora fez. Quer dizer então que eu tenho culpa ainda nisso? Olha só o raciocínio da pessoa. Ela prefere continuar a ter a indisposição com os filhos do que imaginar que ela possa ter gerado essa indisposição com os filhos em alguma época de uma existência anterior. Dela ter sido uma das causadoras desse desajuste. Não, eu não fiz nada. Eu não acredito em espiritismo. Onde já se viu dizer que eu tenho culpa? Em outra vida. Isso é uma invenção para fazer a gente continuar a ser besta na mão dos outros, a ser tonto. Então, como isso não é conveniente, a pessoa prefere não acreditar. Aliás, falamos disso no seminário, não é? Mostramos, aliás, George Maxwell falando que as pessoas só apoiam aquilo que elas concordam. Elas só gostam de ouvir aquilo que é conveniente para elas. Aquilo que as incomoda, aquilo que vai fazer com que elas se movam, aquilo que vai dar uma explicação mais plausível, elas, se vai mexer com a sua chamada zona de conforto, não. Eu não aceito essa teoria. Aí vira teoria. Quando falamos da escolha das provas, nós estamos entrando exatamente em uma zona que tem a ver com todos nós, com todos vocês que nos assistem, e que em muitos casos vai mexer com a nossa zona de conforto. Vai mexer com aquilo que antes você achava e que vai descobrir não é bem daquele modo. Mas como os espíritos não têm nenhum compromisso em nos manter adormecidos em berço esplêndido, mas mais querem que a gente desperte, Jesus confessa isso: eu não vim à terra para trazer a paz. Eu vim atear fogo à terra. Vim trazer a divisão. E eu tenho pressa que o fogo possa consumir. Porque é exatamente deste choque que as pessoas despertam, que as pessoas surgem. Então a escolha das provas é algo bastante importante em nossa existência. Agora, longe de você querer doutrinar a sua mãe rebelde, o seu pai rebelde, seu irmão rebelde, seu vizinho rebelde, longe de você querer fazer isso, você estará muito bem servido se isto servir para você e você extrair para você os efeitos. E obviamente, na medida em que você se reeduca e a sua conduta é outra, seus exemplos servem de apoio para outros que estão convivendo com você. E então estes outros começam a querer se interessar pela maneira como você venceu determinados desafios. Não menospreze o primeiro benefício do entendimento
desta realidade, querendo fazer com que o primeiro aluno não seja você, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja seu pai, seja o seu patrão. O primeiro aluno somos nós. Se nós não vivermos o que nós aprendemos aqui ou em outras partes, será inútil ter aprendido. É inútil. Colocamos também na terceira e na quarta versão do segundo seminário um slide que fala sobre isso. E a frase tem uma ligação direta com esta questão. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. De nada presta você enxergar se a sua mente não está aberta para ver. Você aprende coisas que não põe em prática ou não acredita nelas, nem vai atrás de pesquisar se é verdade. Então é você um cego que enxerga, tão somente. E boa parte, se não a maioria das pessoas no mundo, padece disto. Cegueira com olhos que funcionam. Cegueira da mente. Então, esqueçam as pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar com o ensinamento neste momento. Passemos a estudar, a partir da pergunta 258, como os alunos que mais precisam daquilo que vamos ler aqui. A pergunta 258 é esta: quando no estado errante? Qual é o estado errante? Vanderlei, levante. Levante e saia do estado errante, Vanderlei. Vem aqui no Rodolfo, que o Rodolfo vai dizer qual que é o estado errante. Vai lá, Rodolfo. Estado errante? É antes de reencarnar. Isso. Antes de reencarnar quem? O espírito. O espírito. É. Então, está no estado errante quem? O espírito antes de reencarnar, no mundo espiritual. O espírito, que não tem mais corpo físico, e ainda por não ser espírito puro, não precisa renascer. Enquanto ele está nesta condição, ele é classificado no livro dos espíritos como espírito errante, ok? Obrigado, Vanderlei, obrigado, Rodolfo. Então, quando no estado errante, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele tem a previsão do que vai acontecer com ele durante a vida física, futura. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ô Gaspar, mostra a mão do povo aí, que tem um monte de maneta aí. Ninguém levantou a mão. Está faltando mão para muita gente. Ah, a gente fica com essa dúvida, né? Por quê? Se você sabe o que vai acontecer, se você tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer com você, e você assume isto, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de reclamar. Agora, se você não tem consciência destas coisas, aí ainda fica aquela brecha que você pode meter a boca em Deus. A pergunta que Kardec faz, portanto, é uma pergunta aparentemente simples, mas que tem consequências filosóficas muito grandes quando nós começamos a entender o mecanismo do plano espiritual. Porque a partir desse momento nós vamos ver que aonde nós nascemos, quem foram os nossos pais, que problemas de saúde nós passaremos a ter ou enfrentar, os problemas morais, os problemas de desafio material que vamos ter durante a vida. Quais desafios básicos nosso espírito tem que enfrentar? Nós vamos ver se isso é o acaso que diz, ou se isto faz parte de um processo. Por isso que Kardec faz a pergunta. E é muito surpreendente a resposta que os espíritos dão. Quando no estado errante e antes de se reencarnar,
O espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Entendamos aqui o que ele quer dizer com o livre-arbítrio. Quando você está no plano espiritual e vai renascer, é como quando você está planejando conquistar um local para você construir a sua casa, para você morar. Você sabe que vai ter que, primeiro, comprar um imóvel, comprar um terreno. Depois você vai ter que arrumar recurso para construir algo. Depois você vai ter que definir que coisa será construída, que estilo, que tamanho. E adequar isto ao seu recurso ou ao esforço que você vai ter que fazer para conquistar um recurso que permita construir aquilo. Você está falando então de um projeto que vai levar algumas décadas até que você consiga, a não ser que você ganhe na loteria, ou que você faça parte de algum tipo de trabalho que te remunere muito bem, construir tudo. E você está falando de uma construção que vai durar por um tempo. Uma casa onde você vai poder ter a sua família, seus filhos vão ali viver com você, você vai procurar crescer com eles, até que chega o dia em que aquela casa que você fez com 5 quartos, cada um com o seu banheiro, aquela salona com aquela mesa cheia de gente para comer ali, ela vai ficando silenciosa, silenciosa, silenciosa. Porque aí o filho encontrou uma namorada, a filha encontrou um outro cara, e cada um resolveu juntar os seus trapos, e de repente ficou você e a véia dentro de casa. Ou o velho. E aí fica aquele mausoléu vazio. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui dentro, né? Essa casa é tão grande para a gente agora, ficou tão espaçosa, porque um silêncio, para a gente tomar conta disso tudo aqui, uma trabalheira. Aí, qual a solução de muitos deles? Vamos vender e ir para o apartamento? O apartamento é mais seguro, tem porteiro, tem elevador. Aí a gente fica protegido. E não tem tanto serviço. Ou seja, mesmo quando você planeja e você consegue construir, chega um momento em que isso tudo muda de perna para cima. Tudo vai passar. Mas você põe tudo no papel. Tem gente que ainda guarda todas as notas fiscais do cimento, do ferro, da areia, tudo organizadinho lá, né? Como uma relíquia. Agora, você imagina que para você fazer uma viagem de férias, você programa. Para você ir visitar a sua cunhada, o seu irmão, numa outra cidade, você faz uma previsão de quanto tempo vai ficar, que roupa vai levar, se está frio, se está calor. Se você vai para a montanha, é um tipo de roupa, se vai para a praia, é outro. Você procura ver na previsão do tempo se vai chover ou se vai fazer sol. Mesmo quando vai para a praia, ou principalmente quando vai para a praia. Porque quando o pobre vai para a praia sempre chove. Não é? Pode ver. Se nós, para fazermos pequenas aventuras, ou para construirmos grandes sonhos, nós temos um planejamento, e ainda isso vai durar uma semana, 30 dias, 10 anos, 20 anos, quiçá dure 30, mas você terá uma longevidade maior do que os planos que você fez. Imagina quando você vai preparar para voltar à vida física. Vai assim, na cacetada? Vai no embalo que nem abacate que amadureceu e espatifou no chão? Vou reencarnar, solta da árvore, pof, pof, cai lá, espatifou, renasceu. Ah, é o seu abacatinho agora, o que vai ser dele? Ninguém sabe. Então, essa noção de superficialidade, de falta de planejamento, não é compatível
com a nossa maneira de ser já na Terra, encarnados. Não é compatível. Todos vocês que estão aqui já sabem o que vão fazer depois que terminar o nosso encontro hoje. Porque isso já está na cabeça. Daqui eu vou passar em tal lugar, vou pegar um pãozinho, pegar um presunto, vou lá para casa, faço o lanchinho antes de dormir. Não, daqui eu vou para casa porque vai passar um negócio na televisão que eu quero assistir, porque é uma coisa muito bacana, um programa, uma entrevista, uma reportagem que eu estou interessado. Ou eu vou sair daqui, aí vou para casa, deixei gravando a novela, daí eu chegar lá e vou assistir a novela. Daí eu vou dormir. Então, cada um que está aqui hoje já tem alguma previsão do que vai fazer daqui a 1h30. E você em casa não é diferente. Você também sabe o que você vai fazer depois que terminar o nosso encontro. Então, quando nós falamos de uma vida que são 60, 70, 80 anos, seria ilógico nós imaginarmos que a gente vai de qualquer jeito. Que nós não vamos nos preparar para enfrentar coisas que são importantes. Porque se você quer uma casa para ter onde morar em segurança, por que você quer um corpo novo? Elaine, por que a gente precisa de um corpo novo? Estava pensando outra coisa. Aí. Então, tem que ser rápida no gatilho. Por que eu preciso de um corpo novo? Para começar tudo de novo. Começar o que de novo? Começar algo que eu não terminei, às vezes melhorar alguma condição, ter condições de fazer algo que eu não pude porque meu corpo era debilitado. Quando você tem a noção de que é um espírito. Ah, sim. Não é? Isso. Quando você tem uma noção que é o espírito, você sabe que um corpo novo tem uma vantagem, tem uma condição de te dar novas oportunidades. Quando você não sabe que é um espírito, quando o ser humano se trata como se fosse um corpo e não um espírito, ele não sabe por que ele tem um novo corpo. Ah, esse corpo é meu, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Ah, todo mundo vai morrer mesmo? Então melhor quem aproveita. Ah, mas a mulherada do Botox gosta de um corpo novo para ficar... Não, ela gosta de fazer o corpo velho ficar novo. Tem isso, ela gosta né? de dar uma recalchutada. Ela gosta de ficar, né, fantasiando que ela melhorou, que ela remoçou, né? Mas pede para ela mostrar a carteira de identidade dela. Né? Não tem jeito. Ela vai continuar com a mesma idade. E essa é uma das frustrações terríveis das pessoas. As pessoas que não entendem o mecanismo evolutivo e que não fazem da vida uma ideia mais profunda do que esta a que você se refere, elas têm um sofrimento muito grande a cada aniversário. Cada ano que passa. E para elas é pior fazer um aniversário do que muitas vezes ficar doente. Homens e mulheres. Não é só mulher, não. O envelhecimento físico, aliás, é uma lição profunda da vida para um espírito que se acha indestrutível, que se acha todo-poderoso, porque se baseia em valores da aparência, é uma lição muito profunda da transitoriedade. Tudo vai consumir-se, tudo desaparece. Casa, carro, roupa, corpo, tudo some. Então é importante que nós nos preparemos para isso. E a única forma de você encarar esta realidade com nobreza e com uma convicção elevada é quando você tem a noção de que aquilo que desaparece não é a essência continua. Não continua porque ela foi criada com a matéria e depois a matéria morre e ela vai para frente. Não. Continua porque ela já vinha antes da matéria. Precisou de um corpo que lhe deu forma física no mundo material. E quando esse corpo não serve mais, ela continua a jornada indo para frente. Quando você tem esta noção, você passa a raciocinar. Para que então eu tenho um novo corpo? Ah, eu li no mundo espiritual que o mundo espiritual é tão bonito, tem cada coisa bonita. Tem lá
uma atmosfera muito mais leve, tudo luminoso. Nosso lar é um primor de beleza, de organização. E nosso lar ainda está na região umbralina. Imagina mais para cima como deve ser. Pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não quis ficar por lá? É uma boa pergunta. Você faz alguma coisa conscientemente da qual você não vai tirar nenhuma vantagem? Uma vantagem que seja importante para você? Alguém aqui faz alguma coisa de cuja ação nada vai redundar em benefício para você mesmo? Tudo que nós vamos fazer está movido por algum interesse, nobre ou material. Não, ele faz a caridade, ele ajuda os outros. Ótimo, não quer nada para ele, mas ele está empenhado em evoluir, ele tem um interesse de se tornar melhor, de vencer os seus defeitos, de fazer frente às suas limitações, no entendimento da luta contra o egoísmo. Ele está conquistando. É claro que a maior parte das pessoas está lutando para conquistar o que vai pôr na barriga, o que vai pôr no bolso, o que vai conquistar para o conforto da sua família e dele mesmo. Não está se preocupando com as conquistas do espírito. Mas se nós aprendermos que todas as nossas atitudes estão movidas por um interesse, então voltamos à pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Se eu podia estar no plano espiritual como os espíritos nos explicam, por que eu tomei um corpo material e estou aqui? A raiz disso nos aponta que há um interesse. Porque se você não tivesse interesse, não pediria um novo corpo. Não pediria, não aceitaria, não desejaria. Ficaria lá onde é o bem bom. Se lá, tirando a parte do umbral, não é? Que é um local de transição, de passagem, na região espiritual onde há o equilíbrio, onde já há algum entendimento, se lá é tão bom, e mesmo assim nós resolvemos mergulhar no mundo físico, tomando um novo corpo, esse interesse de um novo corpo necessariamente tem que ser maior, tem que ser mais vantajoso do que o interesse que nos prenderia nessas zonas vibratoriamente mais suaves onde nós estávamos. Sim ou não? É lógico esse raciocínio ou não? Nós descobrimos, e você em casa também, nós descobrimos que há uma vantagem muito importante e preciosa que um corpo novo nos oferece, de tal maneira que nós aceitamos deixar uma situação confortável, uma situação já, vamos dizer assim, serena na evolução espiritual que nós poderíamos estar fazendo lá, e ao contrário de permanecermos nos abanando, tomando caldinho reconfortante, andando de aeróbus, nós nos candidatamos ao renascimento. Pô, mas vai voltar para a chapa quente? Porque a Terra é uma chapa quente. Se você comparar com o que é a vibração desses ambientes espirituais, isso aqui é uma tortura. Desafios, tentações, conflitos. Enquanto no ambiente espiritual você está num mesmo nível vibratório, aparentemente equilibrado com outros, que eles têm mais ou menos o mesmo padrão, a mesma vibração, mesmas ideias ou ideias semelhantes, a hora que você mergulha aqui na Terra, você está na casa e do vizinho tem uns primitivos. Você vai ser empregado de alguém que não tem nenhuma noção espiritual a respeito de nada e quanto muito vai querer te explorar ao máximo. Você é generoso, você é generosa, você se preocupa com a dor alheia e ninguém se preocupa com a sua. Então vocês imaginam que sair de uma zona tranquila
e aceitar mergulhar na confusão, é um desafio. É um desafio. E ele só pode ser encarado se aquele que o encara e o aceita, de verdade descobre que este tipo de experiência vai representar para ele um benefício muito maior do que se ele continuar lá se abanando, tomando caldinho reconfortante. Porque senão eu não viria. Ninguém viria. As vantagens que nós descobrimos no plano espiritual, que podem ser conquistadas em menor tempo, com maior esforço, mas em menor tempo, e que podem redundar em benefícios que neutralizem séculos, nos empurra a qualquer pessoa que tenha um pouco de miolo a arriscar-se. Sem contar, obviamente, que amigos que nos amparam, que tutores espirituais estarão nos preparando. Não é, portanto, uma aventura dessas que você vai resolver pular de paraquedas sem paraquedas e o povo, quando muito, vai levar você no avião e abrir a porta. Agora é com você, tchau. É alguma coisa que, uma vez que você entenda que é importante, que vai ser extremamente vantajoso para o seu espírito, todos os seus amigos, todos aqueles que estão querendo que você avance, estarão te apoiando. Você não vai estar sozinho. Nós vamos preparar você, vamos organizar um corpo, vamos escolher uma família que seja a mais adequada para aquilo que você tem que passar. Mas olha, veja só, dá uma olhada aqui no ontem. Para o que o corpo represente este benefício, não adianta você receber um corpo que faça você errar do mesmo jeito que já errou e, portanto, se comprometeu no passado. Você precisa, entendendo o passado, compreender o que vai ter que enfrentar agora com esse corpo. Em todas as festas do plano espiritual, todo mundo vai e você não pode. Você não pode entrar. Em todas elas, todo mundo vai ter um festival. Andrea Bocelli chegou aqui. Vai cantar para todo mundo, juntamente com o outro lá que chegou antes. Não, o Andrea Bocelli não chegou ainda, mas o outro já foi. O Luciano já está aqui e vai fazer uma apresentação para todo mundo que queira ir. Tá bom, eu quero. Mas você não pode. Mas por quê? Porque, olha, ainda não chegou a sua hora. Não, mas esse negócio não pode ter discriminação no paraíso. Não, não é discriminação. Todo mundo que vai entrar lá tem uma certa luzinha, mas cadê a sua? É mesmo. Não tô vendo nada. Tá meio apagadinho. Tá parecendo a Índia. Vocês estão mal informados, hein? Faz 2 dias que a Índia está sem energia elétrica. Ou fez. 3 Brasis estavam sem energia elétrica por 48 horas. Em termos de população. 600 milhões de indianos. Então o cara chegou sem energia elétrica lá. Não pode ir. Poxa, mas de todos os eventos que precisa ir com a luzinha, você vai estar apagado, você não vai poder ir. O que eu faço para eu poder entrar lá? Bom, arruma uma luzinha. E como é que eu arrumo? Bom, você vai ter que voltar lá, tomar um banho de caco de telha, raspar toda aquela coisa grossa que está em cima de você. E se você fizer isso bem feito, quando você vier para cá, você já vai ter luz e aí pode participar de tudo. O que você prefere? Ficar aqui o tempo todo sendo excluído por você mesmo? Ou ir lá para baixo, dar uma arrumada na coisa, voltar para cá e poder fazer parte? Olha a vantagem. Olha o nosso desejo. Sem falar da vergonha, não é? Que está todo mundo iluminado e você está lá no escurão. Nós estamos aqui simplificando o processo para que fique fácil da pessoa entender. Então vejam só.
quando nós raciocinamos como um espírito, nós percebemos que se estamos hoje num corpo físico, é porque alguma coisa muito importante e muito vantajosa nos convenceu que valia a pena deixar a nossa zona de conforto e voltar ao mundo para conquistar coisas que nós ainda não tínhamos. Em primeiro lugar, portanto, temos, em linhas genéricas, a noção de que a maioria dos que renasce espontaneamente, porque pede, porque se candidata, porque reconhece que a forma mais rápida para vencer em si mesmo seus problemas é tomando um novo corpo e passando pelas experiências novamente, para vencê-las. Isto já então coloca uma pedra sobre aqueles negócios. O que eu vim fazer na Terra? Por que eu vim para cá? Não, você veio para cá porque há uma vantagem muito grande e você não é idiota. Se alguém errar no troco com você, você devolve, você volta lá e pede o troco certo. Se alguém te contar uma mentira, você veio, escuta aqui, você falou tal coisa, mas eu vi que não era verdade. Como é que você explica isso? Você não come enrolado com ninguém que venha querer te passar a lábia e acha que está aqui porque alguém te enrolou e você caiu do paraíso na superfície da terra, à toa. Não. Como espírito inteligente, o raciocínio é a base da aceitação. Portanto, a primeira questão é esta. Nós estamos em um corpo porque nós aceitamos nascer de novo. E se isso é assim, não há por que reclamar da vida. Nós temos o programa Alegria de Viver, todas as terças-feiras ao vivo, e de todos os dias na Rádio Alvorada. E a abertura do programa fala sobre isso. A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Sem a vida, você não faria isso. Pode ver seus filhos crescerem. Pode pedir desculpas. Graças à vida. Nada que venha depois da vida é mais importante do que ela. Falando simplesmente da vida orgânica, da vida física, em um corpo. Por isso, não basta viver. A vida não foi feita para você viver. A vida foi feita para você bem viver. Viver com alegria. Ah, mas eu descobri que eu estou com um problema. Ótimo, ainda bem, porque eu estou vivo ainda, dá para lutar contra o problema. Todo mundo que está lá no cemitério da saudade não tem mais problema. Já estão com todos os problemas resolvidos. Então, quando você entende a relação verdadeira, você começa a perceber que aquilo que você reclama tanto, que é a vida que você tem, é o presente precioso que você conseguiu. Porque convenceu-se de que, graças a isto, seria muito melhor depois de enfrentá-la. Porque se não fosse por isso, você não viria. Você é inteligente o suficiente para fazer essa distinção. E aí nós entendemos a resposta. O próprio Espírito escolhe o gênero de provas. Porque se você entende que no passado a sua falta de luz é decorrência da sua leviandade, dos erros que você cometeu em determinado tipo de ação, de conduta, você certamente, quando vê o que fez, se envergonha do que fez. Porque nós estamos agora no mundo real, não no mundo das aparências. E uma vez que você é daquele jeito,
Você errou porque é daquele jeito. Você não é daquele jeito porque errou. Vejam só. Não é o erro que dá o caráter. É o caráter que produz o erro. Não é porque a pessoa mentiu que ela se torna mentirosa. Ela é mentirosa, por isso ela mente. Ela tem a fraqueza, de onde, pela sua debilidade, surgem os equívocos. Como corrigir isto? No plano espiritual, todo mundo olha para você e fala, ih, lá vai o mentiroso. E vai ser gostoso todo mundo taxar você, ou você estar exposto à visão de todo mundo. Desta forma, é claro que os espíritos melhores do que nós não vão nos ridicularizar. Vão nos tratar com a decência fraterna. Mas eles vão saber. Nós temos o caso do nosso irmão Ricardo com a dona Laura em nosso lar. Estavam muito bem, estavam felizes, tinham a sua casinha, já tinham trabalhado e conquistado o direito de ter uma moradia para ele e para os seus entes queridos. Mas alguma coisa ainda estava estranha, ainda não estava ainda explicada. Conversaram com o ministro aconselhou que eles fossem ao departamento de comunicação e fizessem uma análise das encarnações anteriores. E deram a eles os escritos correspondentes a 500 anos anteriores à última encarnação. Primeiro, para que eles lessem, eram escritos, eram fichas. Nas horas vagas, ao invés de eles ficarem indo no campo da música, ir lá ver os passarinhos voarem, eles lessem e estudassem o que aconteceu com eles. Só nos 500 anos anteriores. Depois que eles tivessem lido, e eles levaram 2 anos lendo, 2 anos, tanto o marido quanto a dona Laura. Os ministros responsáveis autorizaram que eles fossem submetidos a operações magnéticas pelos técnicos que destravam os sentimentos e as emoções, para que aquilo que eles leram, agora eles pudessem sentir na experiência vivida, nas encarnações anteriores, até 500 anos. E foi aí que, ao tomarem consciência, não só pela inteligência, mas pela afetividade, pela sensibilidade, como eles fizeram, o que eles fizeram, aí então é que eles entenderam que a melhor coisa para eles, como seres espirituais, era solicitar a Deus a oportunidade de voltar à vida física para corrigir as coisas más que tinham feito. Não eram ficar, vamos encerar o nosso chão hoje aqui, pega a enceradeira espiritual lá, Laura. Eu vou cortar a grama do jardim, eu vou pegar as flores, vou trazer num vasinho aqui para dentro. Não. É tudo muito bonito, é tudo muito bacana, as paredes estão todas limpinhas, o perfume, a aragem primaveril está invadindo a cidade e nosso lar, mas você está podre. Do que adianta? Então, conta-nos André Luiz no livro Nosso Lar, que o senhor Ricardo candidata-se a um renascimento, já está em processo de reencarnação, e a dona Laura está se preparando para voltar também. Vai deixar as suas tarefas nos ministérios respectivos onde ela tem a atividade em nosso lar, e vai embrenhar-se no processo reencarnatório para retomar o caminho que ficou por ser feito. E aí está a vantagem. Você se desculpar. Você ver que errou, que Deus não te exterminou como se fosse uma pulga, mas que Ele deixa você
a sua consciência, a escolha. O senhor Ricardo e a dona Laura não foram pressionados a reencarnarem. Não. Eles estavam incomodados com certos sentimentos, com certos sonhos que tinham tido, com lembranças fugazes, quebradas, quando descobrem. E eles não puderam voltar mais, porque eles não iam ter como suportar a lembrança de um período anterior a este. Os espíritos generosos só lhes deram este período para voltar, porque mais para frente a coisa era pior. Poxa vida. Você vai poder consertar o mal sem precisar voltar a ser cobra no pântano, sem precisar ser, sei lá, formiga num formigueiro de saúva. Você pode voltar sendo um ser humano e aceitar determinados desafios, determinadas coisas que podem não ser agradáveis, mas uma vez que você entenda o porquê, vale a pena. E é isso que os espíritos respondem. Nós escolhemos o gênero. O gênero quer dizer o quê? O jeitão, o tipo. Não são os detalhes. Não são, se no dia 1º de agosto de 2012 você levou um tropeção e quebrou o dedinho do pé. Não, isso é peculiaridade, isso é superficialidade. Mas eles dizem que nós mesmos escolhemos o gênero de provas que nós precisamos suportar. Então você escolhe, por exemplo, se precisa da solidão como recurso para domesticar a sua leviandade. Você escolhe isto. É claro que quando você vem, vai sentir muita falta de alguma companhia. É claro que talvez você até tente conseguir alguma, mas vai dar sempre errado. Porque o seu compromisso e a sua solicitação foram exatamente o de aprender a administrar a sua afetividade rebelde. Na solidão. Outros escolhem ter uma montoeira de filhos. Porque perceberam que ainda não souberam amar os próprios filhos, porque largaram filhos pelo caminho em outras vidas, porque não cuidaram bem daqueles que Deus lhe concedeu, porque não foram amorosos, não desenvolveram sentimentos paternais ou maternais. Então, o jeitão da coisa é solicitado pelo indivíduo. Outros pedem que nasçam em famílias despossuídas, porque já identificaram a sua inclinação negativa para o abuso, quando recursos abundantes foram mal utilizados. A tendência de pisar nos outros. E uma das coisas mais interessantes que nós descobrimos na convivência, sobretudo quando a convivência nos leva à proximidade das pessoas humildes, pessoas que moram em barracos, que moram em favelas. Uma das coisas mais interessantes é você perceber como nós encontramos em pessoas que não moram, senão em quase tocas, determinados seres, determinadas criaturas arrogantes, altivas, que carregam em seu ser vícios de conduta muito próprios dos barões, das baronesas, dos duques, da nobreza que tinha a seu favor todos os recursos disponíveis. É muito comum. E nós encontraremos pessoas vaidosíssimas. Não tem dinheiro para comprar, é verdade, mas por causa disto, alguns entram no tráfico porque querem ter dinheiro para andar na moda e moram na favela.
querem ostentar aquelas correntonas de ouro, sabe? Aquelas coisas assim que... Quando prendem algum traficante de droga, você vê, ele fez o AR-15 dele de ouro. Os dentão dele tudo de ouro. Aquelas correntes que ele nem... Está até com problema de escoliose, porque ele tem que sustentar aquela correntona de ouro. Mas, o que é isso, se não ostentação de poder? Que nos leva a fazer a seguinte reflexão. Qual é a diferença de alguém que morando na favela tem essa conduta e de alguém que mora em um bairro luxuoso que anda com seus Rolls Royce por aí e humilha os outros também, com as joias, com todo o aparato da ostentação? Não é muito diferente. Então a gente observa que isto é do espírito. Do espírito. Existem pobres, e eu já contei aqui com muito orgulho, com muita alegria, que transformam um barraquinho em um quase palácio. Nós conhecemos. Com todo o material que retira do lixo, cria um ambiente extremamente agradável, tão agradável que os seus vizinhos o discriminam. Porque são preguiçosos, porque não querem fazer nada para melhorar, e quando alguém ao lado deles melhora, ao invés de segui-los, eles ficam atirando pedra para ver se a pessoa vai embora dali. E nós conhecemos pessoas que transformam um palácio em favela. Que tem uma boa moradia, que tem uma casa bem feita, uma casa de alvenaria, uma casa bonita, e que você entra lá, é um pardieiro. Que junta todo tipo de tralha, todo tipo de coisa velha, que não é capaz de consertar um vazamento, que tem preguiça de tirar o prato que comeu e está no quarto, e no dia seguinte vem o segundo, só vai começar a perceber que tem alguma coisa errada quando não tem lugar para ele dormir mais, porque os pratos estão todos espalhados. E a casa é bonita. Porque não é a casa, rica ou pobre, que mostra aquele que está morando nela. É o que ele faz. É o espírito do indivíduo que faz o melhor na pobreza ou o pior na riqueza. Então, quando nós aprendemos que a escolha das provas é feita por nós, entendamos que se trata do gênero das provas. Você olhou lá para trás e percebeu que você sempre errou, porque sempre abusou da beleza. A sua beleza sempre foi a arma que você utilizou para conquistar os outros e levar a infelicidade ao coração alheio. Você vai querer pedir de novo a beleza? Se você for leviano, você vai querer a beleza. Mas se você entendeu que aquela beleza abriu o fosso onde você mergulhou, e que todos os que você prejudicou hoje são muito mais bonitos que você, o que vai acontecer? Você vai solicitar que renasça num corpo que não seja bonito. Que tenha a saúde adequada, mas que ele não seja aquela beleza que leva os outros a nos procurar, a nos endeusar e assim a gente a fracassar de novo. Esse é o gênero das provas. Nós solicitamos. Não é imposto. A não ser em alguns casos, nos chamados casos de reencarnação compulsória ou de reencarnação por motivos judiciais, como diz André Luiz. Nos outros, na medida em que o indivíduo, como espírito, começa a entender o mecanismo da vida, cada um de vocês que nos assiste, é levado em consideração pela inteligência soberana do universo e pelos tutores espirituais, para que a vida que você vai pedir, que você vai ter de novo em um novo corpo, seja aproveitada na maior potencialidade possível. Porque você tem que entender. E quanto mais, isso que é lindo, quando você começa a entender o que é determinismo e o que é livre-arbítrio, você descobre uma coisa muito interessante, muito linda.
Quanto mais você é elevado, quanto mais você é evoluído, menos você precisa do livre-arbítrio. Quanto menos você é elevado, quanto menos você é evoluído, mais você reclama o direito ao livre-arbítrio. Porque você imagina que o livre-arbítrio é você poder fazer tudo o que você quer, sem efeitos, sem responsabilidades. E por fazer tudo o que você quer, e como a lei manda que você pague, você sofre o que sofre por causa do livre-arbítrio. Ah, você é bonito, você é bonita, você pode acabar com a felicidade de qualquer um? Você pode. Não deve, mas pode. Resultado disto o quê? Uma situação penosa do lado de lá, com tantos aflitos por sua causa e a responsabilidade sua de reparar todo o mal. O livre-arbítrio te conduziu ao abismo e agora o livre-arbítrio tem que tirar você dali. Porque enquanto você não quiser sair dali, você vai ficar no abismo. Quando você cresce, quando você aprende a lei do universo, você não pede mais o livre-arbítrio. Nós vemos Jesus falar isto. Eu não estou inventando isto. Jesus fala que ele veio à terra para fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Eu não vim aqui por mim mesmo. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Isto é a renúncia ao livre-arbítrio, por reconhecer que a soberana inteligência do universo sabe melhor o que nós precisamos e podemos do que nós mesmos. Na medida então que a gente evolui e compreende melhor as leis do universo, quanto mais elevado você for, mais você pode modelar a sua vida futura. Porque você não vai fugir dos problemas. Você vai pedir a Deus que te dê um corpo doente. Porque você sabe que a lei precisa ser cumprida. E é melhor que ela seja cumprida por alguém que a aceite, do que ela ter que ser cumprida pela imposição que a lei faz, que a justiça faz a um espírito rebelde. Portanto, a beleza da evolução é exatamente esta: a de nos capacitar para não nos opormos mais às leis do universo. Jesus vai passar por tudo o que ele tem que passar. Depois da ceia, pede a ajuda de seus amigos e vai orar no horto. E lá, conta-nos a Escritura, que Jesus se coloca em relação com o Pai e diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Quem está falando isso, no entendimento que nós temos da doutrina espírita de quem é Jesus, é o governante espiritual da terra. É o ser mais poderoso que existe, o mais evoluído, que está de joelhos, falando com o Pai e dizendo: se possível, afasta de mim este cálice. Mas se isso não for possível, que eu possa bebê-lo até a última gota. Que eu tenha força e que eu tenha esta condição de ir até o fim, conforme a tua vontade. Está preso na cruz? Porque essa foi a vontade. Alguém pode pensar: poxa, mas que pai mais ingrato é este que não atende
uma solicitação de um filho tão amado como Jesus? Na nossa mesquinhez de pensar. Enquanto que o pai, que dá uma missão a um filho, escolhe o filho para fazer aquilo, porque sabe que ele é capaz de fazê-lo. E sabe que do que ele vai fazer, os benefícios serão profundamente mais importantes. Se Jesus tivesse morrido de gripe, se alguém tivesse tirado ele da cruz, e ele tivesse vivido 50, 60, 80 anos e morrido de morte natural ou de pneumonia, ninguém conheceria. O mundo não seria o que é hoje. Na transformação que sofreu, apenas porque a vontade do Pai foi feita. Ninguém iria saber. Mas o mundo é assim. Porque a vontade do Pai foi feita e ele a aceitou. Daí, nós entendermos que quanto mais você se eleva como pessoa, como alma, menos você precisa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio você passa a exercê-lo. Não é que você não precisa dele, mas você passa a exercer o seu livre-arbítrio pedindo para você aquilo que Deus também acha que você pode e é capaz de suportar. É totalmente diferente do que a gente imagina. Então você olha o passado, vê os seus erros e faz uma petição. Eu quero renascer sem cabeça, sem braço, sem perna. Quero ser uma ameba. Porque o que eu fiz os outros sofrerem me coloca numa condição pior do que essas amebas. É isso que eu solicito. E ainda uma ameba cancerosa. Aí vem a resposta. O Senhor não pede o sofrimento. O Senhor pede a misericórdia. Foi-te concedido renascer e você terá um corpo sadio. Você terá uma vida nobre, você terá uma família, você poderá ter seus filhos. Mas o Senhor considera que você poderá cumprir com as tarefas a que você se propõe. Se aceitar, tornar-se enfermeiro. E ao longo da sua vida você atender por amor, mesmo aqueles que não têm o dinheiro para te pagar. E a vida te encaminhará àqueles que um dia você feriu, para você enfaixar as suas pernas, para você dar banho em suas feridas. E se você fizer isso, por 20 anos, a justiça do universo se dá por satisfeita e considera que você honrou o seu compromisso. Puxa, 200 anos cortando a cabeça das pessoas, arrancando os braços, as pernas, queimando em postes incandescentes. E eu posso ter de novo um corpo. E com os 20 anos de serviço que eu me dei às pessoas, o Senhor considera, sim, se você fizer por amor, o Senhor considera. Até eu que sou mais burro vou ficar contente com uma possibilidade dessa, com uma vantagem desta. É ou não é? Então, puxa vida, então eu quero o senhor dar um jeito, quero nascer logo, e se possível já quero nascer enfermeiro. Aí desde pequenininho eu já começo a enfaixar o dedinho do meu amigo na escola, aí nasce com um monte de dente e sai mordendo os seus colegas. Já está esquecendo do que fez desde o começo. Mas, tem sempre os amigos que vão colocar o indivíduo na linha, faz diferente, não é desse jeito. Puxa vida! Olha que dádiva. Então você pede. O Senhor te aconselha. Por que você não faz desse jeito? Puxa, mas só isto? Só isso.
Então é isso que eu também quero. Porque você descobre que não existe juiz pior no universo inteiro. Não existe. Lembrem disto. Não existe juiz mais rigoroso e inflexível no todo o universo do que a nossa consciência. A nossa consciência é tão dura, por causa da nossa ignorância, que ela é o pior dos juízes na hora de fazer você quitar suas dívidas. Tanto que, no livro Sob as Mãos da Misericórdia, o Espírito Lúcio nos explica como existem estruturas no plano espiritual que fazem com que aquele indivíduo que vai ser julgado por ele próprio, primeiro tenha noções de que aquilo que ele está vendo, realmente ele fez. O primeiro juiz que o livro nos conta tem essa função. Você vai ver o que aconteceu e você vai dizer se isso foi você mesmo que fez. Se é verdade, melhor dizendo, é verdade isso que você está vendo? E então, o indivíduo tem a opção de dizer que é verdade ou dizer que é mentira. Porque ele está vendo ele fazer as coisas. Em um tipo de televisão ou de tela. Se ele diz que não foi ele, então o juiz diz, então você vai ver mais um pouquinho para ter certeza. E geralmente quando essa opção é dada, ele desiste. Ele assume que realmente o que ele viu é verdade. Aí, ele passa para o segundo juiz, que pergunta para ele se o que ele viu, o que ele fez, foi justo. Se foi correto. É ele quem tem que dizer, não é o juiz. E então, depois que nessa hora ele entende que o que ele fez não foi bom, ele vai para o terceiro juiz que pergunta para ele qual é a pena que ele acha que ele merece. E nessa hora ele está tão arrasado com ele mesmo, por ele próprio, que a função do terceiro juiz nesse tribunal não é outra que não a de diminuir a intensidade do mal que ele pede para ele mesmo. O terceiro juiz tem a função de ser misericordioso com a consciência daquele infeliz. Por amor. Vejam como está tudo tão invertido do que nós imaginamos que seja. Porque no plano espiritual a gente aprende que é a misericórdia que governa a justiça. Não é a justiça. Daí, e eu já vou te dar a palavra, viu, Carol? Daí, para todos nós, esta primeira resposta ser muito importante. O nosso livre-arbítrio vai amadurecendo o que nós somos. E na medida que nós aprendemos o mecanismo de funcionamento das leis do universo, o nosso livre-arbítrio começa a buscar fazer a vontade do Pai, não mais a nossa. Que é o que Jesus já deixou muito bem exemplificado, e é o que Paulo de Tarso também, em várias passagens, nos deixa lavrado. Não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Não sou mais eu, Paulo, o que faz aquilo que precisa ser feito. Eu não tenho mais vontade de mim mesmo. Minha vontade é a vontade do Senhor.
Quando você entende então esse mecanismo, como espírito, você descobre que vantagem maravilhosa é ter um novo corpo. Você nunca recebeu um prêmio melhor na vida do que poder voltar a nascer. Porque certamente, se você fizer desta vida uma vida decente, nada que você tenha feito ou tenha escolhido em outro lugar te daria mais vantagens do que aquela que Deus te garante, vivendo decentemente os anos que você tiver que viver aqui, de acordo com o mecanismo da lei do universo. A vida é seu maior tesouro. Não importa se é na miséria, se é na doença, se é na solidão, se é na frustração. Tudo isso você pediu. Porque sabia que era aí que estava o seu compromisso. Fala, Carol. Se Judas tivesse usado o livre-arbítrio para não entregar Jesus, será que teria tido uma proporção dessa, que nem a morte na cruz? Não sabemos, Carol, porque isso é cogitar sobre fatos que não aconteceram. Ou se Deus ia usar outro recurso para... Nós sabemos que somos responsáveis pelos nossos atos. Esta atitude certamente rendeu a ele bastante sofrimento, do qual ele próprio já se resgatou. Ainda que os homens continuem a vê-lo como um algoz, para verem como nós ainda somos tão tacanhas no julgamento, como somos duros, enquanto o Senhor considera que este espírito, por aquilo que vivenciou depois, já não é mais aquele que fez o que fez, nós ainda, atrasados, ainda traindo Jesus todo dia, nos achamos no direito de jogar pedra e malhar o coitado nessas comemorações. Agora, o que seria? Isso são cogitações que nós não temos realmente como avaliar, porque é um exercício de axiologia que, né? Se não fosse Judas e se fosse o outro, ninguém nasce com um compromisso de fazer o mal. Nós já aprendemos isso na lei espiritual. Mas, certamente, o processo a que Jesus estava submetido exigiria que as coisas caminhassem por esse caminho. Fosse quem fosse, explica Jesus, é necessário que o escândalo venha, mas não seja você a pedra de escândalo. É necessário. Um mau patrão precisará renascer numa situação de ser funcionário de um mau patrão, para ele aprender. Isso não quer dizer que o mau patrão dele está cumprindo a missão de ser mau patrão. Está se comprometendo por ser mau patrão. Mas aquele que precisa da experiência de ser maltratado no emprego vai encontrar ali, no espinho do outro atrasado, a lição que ele precisa para, puxa vida, como deve ser difícil, né? Ser empregado é um sofrimento. Aí, depois de ele passar bastante dificuldade, ele se prepara para, numa vida futura, voltar a ser patrão e ser humano com os seus funcionários. Porque um dia ele já foi funcionário também. Agora, o patrão que fez o mal com ele, por sua vez, vai precisar renascer em um mundo onde existam muitos maus patrões. É a vantagem de estarmos num planeta de prova e expiação. Tem muita gente que prefere o mal para nos fazer o mal, sem muito problema. Entendeu? Bem, agora nós vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores. Nós temos, Ana Paula, da semana passada, algumas perguntas, ainda ou não? Vamos lá. O Jorge Miranda de Tianguá pergunta: no caso das escolhas das aflições como provas para os espíritos, como explicar as fases de amadurecimento natural que as pessoas passam
das fases de criança, jovem e adulto? Bem, essa é a regra do jogo, não é, Jorge? Nós temos que enfrentar no corpo físico os desafios do crescimento. Então, faz parte do jogo você ter que passar por isso. Dependendo das circunstâncias, se os compromissos evolutivos exigirem, estas fases terão características específicas que já estarão facilitando ao espírito a experiência necessária na dor, na dificuldade, para que ele se recupere mais depressa. Mas se não, o simples fato do avanço orgânico da infância, passando pelas dificuldades das turbulências da juventude, até chegar à idade adulta, são percalços naturais de uma vida que devem ser administrados pelo Espírito que está na terra para enfrentar isso, tá bem? Então, essas são naturais aflições dentro do processo de evolução. Como poderíamos dizer assim de uma forma mais simples, não é possível fazer um omelete sem você quebrar os ovos. Não é? Você precisa quebrar os ovos para fazer um omelete. Crescer significa quebrar os ovos. Quando o crescimento precisa de um sofrimento já nesta fase, então já desde criança essas dores vão se multiplicando, porque faz parte do omelete você passar por elas. Obrigado, Jorge. A Marli Paiva de Contagem. Falando sobre vaidade e modismo, vivo uma mudança drástica. Pintei os cabelos por 22 anos. Resolvi parar por opção própria. A cobrança das pessoas, da família e amigos foi muita. Me vejo grisalha e me sinto eu mesma. Depois de 2 anos, já não me veem mais como ETs. É assim mesmo. Viu, Marli? Isso mesmo, parabéns. Parabéns pela sua coragem. Não pela coragem de não pintar mais o cabelo, porque o mal não está nisto. Mas pela sua coragem de enfrentar as pessoas e de ter opinião própria e de aceitar como você é. Não há problema que a pessoa, por não querer se ver naquela condição de cabelo branco, ai, mas eu estou muito mais velha, eu estou mais feia, que ela pinte o cabelo, não há problema nisso. Mas, se ela decidiu que ela não quer mais, é uma decisão que precisa ser levada em conta. E as pessoas que não respeitam isto, são pessoas que, na verdade, não estão se incomodando com você. Talvez estão se incomodando com elas. Porque talvez se sintam também assim, eu também não concordo muito com isso, mas eu estou fazendo. E aí vem alguém que enfrenta o obstáculo e vai em frente, é como você jogar a pedra na pessoa que melhorou o barraquinho dela, porque agora está mais bonito, e você não quer ter aquela pessoa morando do seu lado, você que é preguiçoso, você que não quer fazer nada para se esforçar e melhorar também. Eu te parabenizo, Marli, pela sua decisão. Não é simples, não. É muito mais fácil parar de pintar o cabelo do que aguentar as críticas, as ironias, a pressão das pessoas em volta. E você demonstrou que tem esse caráter. Isso é virtude da alma. Isso é uma decisão que o seu espírito realmente pôde provar para si próprio que ele tem este valor. Por isso, eu acho que você está nos ensinando, nos ajudando com o seu exemplo, e isso nós ficamos muito gratos que você tenha escrito. E as pessoas se acostumam depois, viu? Se acostumam. Não queremos com isso dizer que todas as pessoas que pintam o cabelo estejam erradas. Não. Estamos apenas dizendo que quando você se determina a fazer alguma coisa, deixe a sua vontade comandar você. Não seja comandada pelos outros. Muito obrigado, viu, Marli, por você ter escrito para nós. Um grande abraço. O José Manuel de Braga, Portugal, pergunta: se o pensamento tem a capacidade de moldar no plano etéreo, e este está ligado ao corpo físico através do perispírito, por que ainda não utilizamos a nossa autocura? Alguns utilizam, José Manuel. O caso da Marli Paiva, que eu acabei de citar aqui, é um processo de autocura. Quando nós ficamos fazendo o que os outros querem que a gente faça para agradá-los, nós geralmente ficamos doentes por alguma frustração. Mas quando você se define, quando você aceita determinado caminho e você cumpre aquilo que faz bem para você,
Você está encontrando um ponto de equilíbrio interno. E isto faz com que toda a sua energia flua de maneira positiva. Portanto, algumas pessoas agora já estão descobrindo a questão da autocura, do autopasse, do equilíbrio com os seus sentimentos, com a sua forma de pensar, o seu modo de relacionar-se com os outros. E isso beneficia muito. Nós temos o exemplo no livro Esculpindo o Próprio Destino, e o título é muito sugestivo, Esculpindo o Próprio Destino, porque nós somos os escultores do nosso destino. O Espírito Lúcio conta a história da Leonor. A Leonor e conta a da Conceição. Duas mulheres. Uma precisava passar pela experiência do câncer. A outra não. As duas tiveram câncer. Mas aquela que precisava passar pela experiência do câncer, por causa da autocura, reúne condições e ela é ajudada pelos espíritos e vence a doença. A outra, que não precisava do câncer, desenvolve o câncer e morre por causa dele. E o Espírito Lúcio nos conta essas duas histórias que são paralelas, para que nós entendamos exatamente isto, que a nossa capacidade, o nosso pensamento modela as coisas. Nós mostramos no seminário as experiências de Masaru Emoto com a água. Mostramos no seminário a experiência dele, que muitas pessoas também puderam fazer com a energia projetada sobre o arroz, em recipientes separados. E os efeitos produzidos naquela estrutura isolada do mundo, tão somente pelo amor que você se dedica ou pela raiva que você desenvolve. Efeitos, estará em breve disponível no nosso site. Mas com o nome Masaru Emoto, cada um de vocês poderá pesquisar na internet ainda hoje. E vai ver a experiência. Coloque lá a experiência do arroz. Procure. Isso está vinculado à nossa emissão vibratória. Essa mudança que você cogita, José Manuel, é muito importante e nós agradecemos muito a sua lembrança, porque isso é fundamental na nova estrutura que a Terra está projetada para ter. A medicina do espírito vai absorver a medicina do corpo. Isso André Luiz nos relata em muitas de suas obras, tá bom? Muito obrigado, querido. Vamos agora às perguntas de hoje. A nossa querida irmã Clotilde, de Florianópolis. Devemos continuar ajudando a essas pessoas necessitadas, que ainda trazem essa arrogância e essa extrema vaidade? Não estaremos contribuindo para a perda de aprendizado, dando-lhe manutenção em vez de convidar ao trabalho de sua subsistência? Ô Clotilde, desde quando você convidar a pessoa ao trabalho e à sua própria subsistência não é ajudá-la? É um erro nosso imaginar que ajudar as pessoas é mantê-las na inércia, dando as coisas para elas. Isso é o erro. Ajudar as pessoas é dar a elas condições para que elas se capacitem e que elas também possam sair da situação. Agora, o importante é que nós, que somos ingênuos, até mesmo na hora de ajudar, aprendamos com essas experiências a termos a seguinte postura. Porque geralmente a coisa é assim. Você vê uma pessoa caída, vou salvar essa pessoa. Aí vai lá e pega a pessoa, e ela conta que ela foi abandonada pela família, que ela está jogada na rua, que ninguém quer saber dela. Então você pega, leva para casa, dá banho, compra uma roupa nova, e faz de tudo para ela. E aí põe ela direitinho para andar na vida. Aí passa 2 dias, você descobre que aquela pessoa era uma tremenda mentirosa, uma golpista, que já enganou a sua vizinha, seu parente. Aí então você quer salvar aquela pessoa, quer matá-la. Esse é um ingênuo querendo fazer a caridade. Esse é um ingênuo. E acha que ele é assim porque ele é puro. Quando você entende o mecanismo da vida, você descobre que aquela pessoa está naquela condição porque ela precisa passar por aquilo. O fato dela precisar passar por aquilo não significa que você não possa ajudá-la. Mas você vai descobrir um modo de ajudar aquela pessoa onde ela está. Para que ela possa, com um apoio
discernir melhor qual o rumo que ela quer tomar. É diferente. Não é que é ser desumano. Não. É você não ser messiânico achando que você vai salvar o mundo. É você entender que aquela pessoa pode estar mentindo para você. Desde quando nós aprendemos a dar à pessoa que nós queremos ajudar o direito de mentir? Não! Comigo, para mim, ela não pode mentir. Como não? Por quê? Porque você resolveu dar um sanduíche para ela? Porque você é tão generoso assim que sentou na sarjeta e perguntou como vai? Ela não pode te enganar? Então você não conta mentira para ninguém, né? Ah, fala que eu não tô, viu? Se o fulano ligar, eu não tô em casa. Ah, você pode mentir. Ele não. Ele tem que ser honrado, ele tem que ser honesto, tem que ser pulcro. Então essa ingenuidade, Clotilde, nos faz imaginar que essas pessoas têm que ser jogadas na cratera do vulcão incandescente e lá elas queimem, porque elas são desonestas. Não. Essas pessoas são seres humanos que precisam de amparo, mas o amparo que lhes seja adequado segundo o desejo delas serem amparadas. Muitas pessoas existem que se você tirar do lugar onde ela está e levar para um lugar extremamente melhor, ela vai voltar para lá onde ela estava. Ela não quer sair dali. Não quer. Ela quer continuar onde ela está. Você fala para ela, olha, eu vou arrumar um emprego para você, você vai trabalhar às 8 da manhã até meio-dia, tira 1 hora de almoço, vai trabalhar depois da 1 até às 6 da tarde. E sábado, do meio-dia, das 8 ao meio-dia. Tá bom assim? Você vai ter um salário de um salário mínimo. Eu vou ficar aqui pedindo esmola, que eu ganho mais que isso. Eu não trabalho no sábado. Eu não quero não, quem disse que eu quero? Ah, é esse o bem que você quer fazer? Tem muita gente que não quer esse tipo de ajuda. Tem pessoas, por causa desse monte de Bolsa Família, Bolsa Pobreza, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o que lá, que não quer emprego. Porque se ela arruma emprego, ela perde a Bolsa. Vejam só a que ponto as pessoas chegam. Elas preferem viver dependuradas, como sanguessugas, a se realizarem, a crescerem, fazendo o bem para elas mesmas e conquistando o salário com esforço. Então, Clotilde, nós devemos aprender a ter sabedoria na hora de fazer a caridade, para que nós adequemos a caridade àqueles que precisam daquele tipo de caridade. Nós não devemos impor a nossa maneira de ajudar para qualquer pessoa só porque a gente acha que é a melhor para ela. Pergunte à pessoa o que você precisa. Pergunte para ela o que você precisa. Divaldo Pereira Franco, certa vez, estava lá na Mansão do Caminho, chegou uma mulher chorando, seu Divaldo, o senhor que é o seu Divaldo? Sou eu, minha filha. Ai, seu Divaldo, eu estou viúva, eu tenho 4 filhos, estou numa situação difícil. E o Divaldo tinha a Mansão do Caminho que recolhia crianças. Aí o Divaldo, enquanto a mulher estava chorando, né? Ela disse para ele que tinha sido um amigo dele, que ele encontrou, que vendo o desespero, mandou ela lá. Aí o Divaldo começou, muito amigo esse cara. Mandou essa infeliz aqui, para eu dizer para ela que eu não posso ficar com os filhos dela. E ele criticando o amigo. Ele falou para ela, porque é mais fácil, a coisa mais fácil é você empurrar um pobre que bateu na sua porta e falar assim, olha, tá vendo aquela casa ali? Pode bater lá que a pessoa lá dá um monte de coisa para você. Você transforma o seu egoísmo em uma fonte de inspiração para, com bondade, encaminhar a pessoa para o caminho onde ela pode ganhar alguma coisa. Ou seja, você pega metade do benefício para você e acha que você foi o bom, ou meio bom. Então o Divaldo estava mentalmente falando, poxa, muito amigo esse cara, né? Que ao invés de ele ajudar a mulher, dar um jeito de ampará-la, manda ela para mim, para eu dizer para ela que eu não posso ficar com os filhos dela. Aí, enquanto ele está criticando mentalmente, aparece o espírito da Joana de Ângeles e diz para ele, meu filho, é verdade que você não pode ficar com os filhos dessa mulher. Mas, apesar de você ter que dizer não para ela, você pode amá-la. Ele então recompõe o pensamento e começa a ouvir a mulher com outros olhos. E depois que a mulher chora as pitangas da tragédia que ela está sofrendo, ele diz para ela assim, minha filha, é o seguinte, você sabe que a nossa instituição tem muitas crianças. Nós aqui temos todos os nossos quartos, as nossas casas ocupadas.
nós não temos condição de ficar com os seus filhos. Mas ele estava dizendo não para ela. Nós reconhecemos a sua dor, a sua dificuldade. Mas o que nós podemos fazer? Você nos diz onde você está, uma assistente social nossa vai te fazer uma visita, nós vamos cadastrar você, nós vamos para você todos os meses, dar uma cesta de alimentos, te apoiar naquilo que você precisar com roupa, remédio para as crianças. A mulher começou a chorar. Começou a chorar, se debulhar assim, escorrer aquelas lágrimas gordas. Aí o Divaldo, tá vendo, dona Joana? Tá vendo? Não adianta a gente querer amar as pessoas, porque olha, elas não aceitam não como resposta. E a Joana quieta, olhando para ele assim, né? Aí ele deixou a mulher chorar um pouco. Não fique triste, minha filha. Desculpa, é isso, só isso que a gente pode fazer por você, mas a gente vai poder fazer, a gente vai fazer isso com muito carinho. Aí ela olhou para ele e falou assim, não, seu Divaldo, o senhor não fique bravo não, eu não estou chorando de raiva, eu estou chorando de alegria, porque eu estava morrendo de medo que o senhor quisesse ficar com os meus filhos, eu não ia querer dar. O meu medo é que o senhor quisesse ficar com os filhos. Vejam só, ele estava imaginando que ela queria empurrar os filhos para ele. A caridade que ele estava pensando que ele ia fazer com a mulher era livrar a mulher da responsabilidade com os filhos. Mas não era isso que ela queria. Ela estava morrendo de medo que ela tivesse que deixar os filhos lá. Ela estava precisando de alguém que a apoiasse, que lhe desse o alimento, que lhe desse o agasalho, para que ela continuasse a criar os filhos, ela mesma. Então, Clotilde, nós temos que aprender a sairmos dessa zona da inocência, muito própria do ser ingênuo, e procurar de verdade, perguntar, o que você está precisando? Porque muitas pessoas chegam a você querendo dinheiro, mas começa uma história, não, porque aconteceu tal coisa, e vai, e toma meia hora de você, sem ser claro. Mas se você disser para a pessoa o que você está precisando, a pessoa ou vai contar que ela precisa de alimento, que ela precisa de roupa, ou ela quer dinheiro. É simples. Você está precisando do quê? Ah, eu preciso de remédio. Qual é o nome do remédio? Então você passa aqui amanhã e nós vamos providenciar o remédio para você. Porque o que você precisa é o remédio. Ah, mas o que você está precisando? Ah, eu estou precisando de dinheiro para comprar o remédio. Você vai cair nessa, Clotilde, de novo? Olha, o dinheiro para você a gente não pode te dar, mas o remédio, se você quiser, vem aqui amanhã às 15h, que o remédio vai estar aqui. Ah, tá bom então, tá bom, eu venho. Eu aconselho você a não comprar o remédio ainda. Já vê se tem na farmácia, vê a farmácia perto, porque se às 15h aparecer a pessoa para buscar o remédio, é porque ela precisa do remédio. Aí você vai e pega o remédio. Mas se você comprar o remédio, ficar esperando, vai ficar com o remédio lá, vai perder a validade lá na gaveta, e o cara nunca vai aparecer mais. Porque não é o remédio que ele quer. Por isso, Clotilde, nós precisamos ter essa maturidade. Essas pessoas orgulhosas, arrogantes, precisam ser ajudadas? Precisam. Elas moram na favela? Moram. Estão passando fome? Estão. Como nós podemos ajudar? Dando orientação, cooperando para que elas não morram de fome, dando a elas uma visão diferente do mundo, tratando-as como pessoas. Isto faz parte da dignidade, porque muitas dessas pessoas querem andar vestidas desse jeito para se sentirem dignas. Não é para elas serem princesas europeias. Elas sabem que não são. É para elas serem vistas como gente. Porque tem pessoas que não as tratam como gente. A sociedade não as trata como gente. Então, há muitas maneiras de ajudar, Clotilde. Muitas mesmo. E nessa visão, quem mais precisa de amadurecimento não é o necessitado da ajuda, é os que estão na condição de poderem ajudar. Este sim, nós todos precisamos amadurecer como fazer. Sem, pura e simplesmente, querer salvar primeiro e depois querer matar. Que é o que nós costumamos fazer também. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. A última de hoje.
A Mariana de São Paulo. Gostaria de saber por que ao adormecer vejo luzes amarelas, azuis, brancas e verdes. Mariana, não sei. Talvez seja alguma captação do plano espiritual que você está tendo. Talvez possa ser algum tipo de alteração de pressão. Quando nós nos deitamos, nosso corpo passa por uma outra posição, a pressão arterial sofre uma modificação, e então por alguns instantes essa modificação faz com que você possa ter visualização de bolinhas coloridas. Tá bem? Isso é uma coisa que o médico poderá constatar. Então faça também essa avaliação. Agora, outra pergunta. Disseram-me que meu irmão é meu karma. Por isso ele me trata muito mal e é agressivo, sendo que tenho sempre muita paciência e sempre procuro agradá-lo. O que fazer? Continuar a agradá-lo, continuar a fazer o bem para ele. Se é ou não o seu karma, não é o problema. O problema é o que você vai fazer com ele. Porque se ele não for o seu karma, você pode transformá-lo no karma. Se o tratar mal, se for uma pessoa que revida, que faz o que não deve por raiva, você está se contaminando. Agora, nós costumamos aprender com a doutrina espírita que nós não convivemos, Mariana, com as pessoas que não tenhamos algum tipo de relacionamento anterior. Nós temos que estar com as pessoas com quem já tivemos compromissos, no bem ou no mal. Então, observe esta lei e faça o melhor que você puder para ele. Pode ser que nunca ele melhore nesta vida. Mas quando você não estiver mais perto, ou quando a vida for cruel com ele, porque você não está perto para defendê-lo, ele vai sentir falta de você. E aí ele vai começar a pensar, puxa vida, como eu não valorizei aquela pessoa que esteve comigo, que me aguentou. O tempo vai fazer isso acontecer. Faça a semeadura, Mariana. Você tem no coração essas sementes. Se você o trata bem, mesmo ele sendo assim problemático, é porque o bem já domina a sua preocupação. Agora, lembre-se daquilo que eu acabei de dizer em relação a não ficar passando a mão na cabeça. É diferente. Seja alguém que ajude, e ajudar, educar, significa às vezes esclarecer, fortalecer, dar noções. Tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? Ana Paula, mas quantas ainda tem? Hoje não vai ser possível, tá bem? Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que, à medida em que vamos entendendo as leis do universo, nossos espíritos podem trabalhar na descoberta de novos caminhos, na realização de novos ideais, na reformulação de nossas estradas, de nossas escolhas. Que aquilo que os Espíritos nos têm ensinado possa também repercutir no que somos. Que bem ou mal, nossa rebeldia possa ceder, a fim de que, mais cedo ou mais tarde, nós também comecemos a querer a mesma coisa que Deus deseja para nós. Deus não nos deseja rebeldes, raivosos, agressivos. Não nos deseja ególatras. Que nós queiramos a mesma coisa e lutemos para que nada destas coisas permaneça em nós. Numa luta de todos os dias, sem a ilusão das conquistas fáceis de 5 minutos, mas com a consciência de que estes são problemas que precisam de oposição e vigilância por longo tempo. Obrigado por tudo aquilo que os Espíritos amigos nos entregaram através das vibrações amorosas, pelos tratamentos espirituais que aconteceram aqui e nas casas de todos os que participam do estudo conosco. E pelo carinho de que ainda seremos objeto nesta noite, quando durante o repouso da carne, nosso espírito poderá seguir os aprendizados da alma.
Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a vantagem de estarmos na terra, que só é aproveitada quando nós vivemos e espalhamos a semente do bem por onde passar. Que a prece que deixamos em silêncio aos teus pés possa encerrar o estudo de hoje, preparando-nos para o novo dia, quando tentaremos viver na prática aquilo que entendemos em teoria. Pai nosso,